o afro chega nesse lugar e nos dá visibilidade, da importância de estar nesse processo criativo. O que eu trago dentro desse processo dos 10 anos do afro é exatamente a disciplina ao construir o processo criativo. Então, ao longo desses 10 anos, foram 10 anos de aprendizado, a gente chega aqui muito feliz com esse projeto, Vida Longa ao Afro. Eu sou soteropolitana, nascida aqui no Rio de Janeiro, na Praia da Paciência, e é muito interessante falar sobre esse lugar, porque é de onde nasce a marca. E as nossas 2 primeiras lojas, a primeira em 2010, foi no Rio Vermelho, na Praia da Paciência, um lugar que eu tenho muita deferência, né, pela relação que eu tenho com o mar, pela relação que eu tenho com a minha ancestralidade. Então, a marca ela nasce a partir de um processo não só criativo, mas como transformação também, como resgate identitário, né, da estética preta brasileira, de nós, mulheres pretas, a partir da militância do movimento negro unificado, né? Então, a marca ela nasce nesse lugar de contribuição da indumentária para o resgate da cultura africana, dos corpos pretos, para um outro momento, um outro olhar de autoconhecimento, de autocuidado, vem bem dentro desse lugar. Mas antes disso, eu fui sacoleira durante muito tempo, rodei o Brasil inteiro através do movimento negro, através da militância preta, através das relações de construção de gênero e raça. A gente circulou muito, fizemos Fórum Social Mundial, participamos da primeira Secretaria Municipal de Igualdade Racial de Belo Horizonte. Então, tem uma trajetória antes do espaço físico, né? O espaço físico ele veio em 2010, mas antes disso, o rolê da sacola. O rolê de sacola foi bem grande, bem significante. E, para além disso, também, antes do espaço físico, eu trabalhei com desenvolvimento de coleção para algumas marcas, aqui em Salvador, no Rio de Janeiro e em Angola. Então, eu sou filha de costureira, né? Eu levei um tempo para entender realmente que esse era o caminho. E é muito interessante que eu pensei em fazer comunicação, iniciei um curso também de serviço social, mas me vi a partir da militância mesmo, do movimento negro, dos blocos afros. Eu queria muito dar uma contribuição, né, naquele momento, para aquela militância, e eu percebi que estava na indumentária, que estava através da estética, né? Nós trouxemos agora, e já há um tempo, um coletivo que eu chamo de quilombo urbano, em que a gente tem um encontro muito afetivo com profissionais da área de educação, de várias universidades, da Unilab, UNEP, da Universidade Federal, em que a gente se organiza, se une para discutir temas que a gente pode trazer para a passarela, para a vida das pessoas. Recentemente nós fizemos uma collab com o Conceição Evaristo, em que a gente convida Júlio Pacapi, um designer baiano, que faz essa leitura a partir do olhar de Júnior, um homem também ligado à religião de matriz africana, para que a gente trouxesse essa passarela inclusiva da relação da literatura com a moda. Quando você constrói uma marca, como, por exemplo, a marca Mônica Anjos, que sempre esteve no papel de trabalhar resgate identitário, eu acho que o processo de evolução é um processo de evolução do tempo, porque a gente vem de um projeto mesmo de militar. Não existe fazer moda sem fazer militância. Então, nós estamos nesse lugar. Então, durante toda a vida foi uma pesquisa bem direcionada. Então, o que significa que todo o processo criativo, a partir de 10 anos, de 20 anos de moda, ele vem a partir desse resgate, dessa formação cultural que a gente tem de construção, de cidadania, de transformar através da arte. A moda, e aí é uma construção também política, que é a consciência política, a consciência racial,
para que a gente entenda, por exemplo, o que é o black money, o que é o dinheiro do preto circular entre o povo preto. Isso traz o processo criativo da moda. Você entender sobre, de fato, como funciona, porque hoje nós temos um público, e a gente não está falando de um público economicamente falando, a gente está falando de um público sobre uma ideologia de que a gente precisa fomentar estar nesse lugar, de consumir uma marca preta, de uma estilista preta que trabalha a construção da estética e a valorização da estética preta. Então, a partir da consciência educacional, a partir do momento que você tem essa consciência, todo o processo criativo, toda a evolução da moda preta começa a ocupar um espaço. Porque se a gente seguir pensando realmente e pesquisando quem está no cenário da moda preta brasileira, nós vamos encontrar um número muito grande de estilistas pretos. Posso até, inclusive, citar algumas marcas que eu acho que é importante, como a própria marca da Isa, da marca Isaac Silva, a Menino 6, a Dendezeiro, entre tantas outras, Ateliê Mão de Mãe. A gente acabou invadindo o cenário da moda brasileira como Preto Salvador, né? Então, claro, o afro tem toda a contribuição. Nós éramos e estávamos, de alguma forma, no anonimato, né? Os criadores ainda tinham muita dificuldade com relação à visibilidade, a dar visibilidade ao processo criativo. Então, o afro chega nesse lugar de nos dar visibilidade, né? Da importância de estar nesse processo criativo. O que eu trago dentro desse processo dos 10 anos do afro é exatamente a disciplina ao construir o processo criativo, né? Depois do afro, eu entro para a Casa de Criadores, que reforça ainda mais o processo criativo, a disciplina, que eu acho extremamente importante falarmos sobre desenvolvimento de coleções a partir, por exemplo, de estações. Fato, trabalhar o outono e o inverno, trabalhar a primavera e verão, trabalhar o alto verão. Então, isso é um processo de disciplina que, a partir dessas iniciativas, assim como o afro e tantos outros projetos do criativo, do designer, é de extrema importância. O afro traz os temas, mexe com a gente, os temas mexem, acaba... E tem uma história muito interessante que eu quero contar. Teve um ano que eu disse, esse ano eu não vou fazer o afro. E aí eu cheguei no meu ateliê, eu lembro que o tema era dendê. Eu falei, não vou fazer o afro esse ano. Mas todo mundo ficava pensando, Mônica, como você não vai fazer se você já vem fazendo há X anos? E eu, não, esse ano eu não vou fazer o afro. Não vou, né, grana curta, porque de certa forma todo o processo criativo requer um investimento, requer você ter um orçamento. Então eu falei, eu não vou fazer o afro esse ano. E aí sento no meu ateliê e vejo um tecido dobrado com o tom do tema do afro, que era o dendê. O tema era o mostarda. E eu não acreditei, peguei o tecido, fiz a metragem, nós tínhamos 7 metros de tecido e eu consegui fazer um macacão lindíssimo e foi a peça que saiu na Vogue Online. Então, depois dessa relação que tem a ver com a minha... Com a potencialidade que a gente traz, com a responsabilidade que a gente tem ao fazer moda, que eu decidi que enquanto tiver o projeto, a gente vai estar colado e muito feliz em completar 10 anos junto aí, com toda essa equipe, com toda essa produção, com todos os nossos colegas de moda. É o primeiro projeto que consegue se consolidar ao longo desses 10 anos, trazendo essa narrativa do processo criativo de cada um estilista, de jovens que estão iniciando a carreira agora. Então, eu vejo bem dentro desse lugar do espaço do afro, abrir para o novo, abrir para os jovens, abrir para todas as pessoas, né, que precisa estar nesse lugar, que dá visibilidade ao seu processo criativo. Então, o afro para a gente, para todos nós, eu acredito que para todos nós, estilistas pretos, é um espaço em que a gente tem essa oportunidade de mostrar o nosso processo criativo, de conhecer outros talentos, de construir outras relações. Então, é bem nesse papel de extrema importância para o criador. O tema percussivo, ele é um tema que ele realmente, literalmente, ele vem de dentro para fora. Porque a percussão, ela leva você para um movimento ancestral. Esse movimento que
que corre nas nossas veias a partir do processo da espiritualidade, da religiosidade, da dança. E aí a gente começa a pensar nas questões voltadas para a percussão, que é tão presente na nossa Bahia. Então, é um tema de uma significância muito grande para mim. Quando eu recebi o tema, eu fiquei extremamente feliz. Então, a partir do tema, a gente busca a pesquisa de modelagens, de paleta de cores, de tipo de tecido que vai ser usado, acessórios, no meu processo criativo, a partir do tema. Então, muitas vezes eu tenho amigos da área de moda que falam, Mônica, eu venho a partir, por exemplo, da matéria-prima, mas eu venho a partir do tema. A partir dele eu começo a trabalhar todo o processo de desenvolvimento das minhas coleções. Então, eu estou super animada, a gente vai fazer, estamos num bloco lindíssimo, nós estamos num bloco na paleta do vermelho, então nós estamos muito felizes, porque, inclusive, casou o afro com olhos d'água. Então, a gente vai poder fazer dois looks exclusivos para o afro, transitando pela literatura.